autoridade para ele. Quem acredita na glória de Deus? Toda autoridade está no nome de Jesus. Todo poder está no nome de Jesus. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, mas Deus falou: olha, filho, quando eu te exaltar, aleluia, na terra você vai ser, aleluia, aquele que vai comandar os meus bens no céu, na terra, aonde quer que eu tenha algo, você que manda. E é esse Deus que eu sirvo. Quem está entendendo? E é esta maldição que tem que sair da minha casa, da minha família, da sua família. O sangue de Jesus não foi derramado em vão por nós, irmão. Reconheça Cristo no teu caminho. Larga a mão de ser religioso. Queira largar o pecado. Deus está falando para você: o homem é pecador. Quem acredita nisso? Mas Jesus, ele vai moldando você e ele vai aperfeiçoando. E eu vou dizer uma coisa para você: pode levar 1000 anos e eu ainda continuarei sendo pecador enquanto eu estiver nessa carne. Quem está entendendo da glória? Mas tem uma promessa na minha vida: se Jesus me levar, ele vai me purificar, irmão. Amém? Ele vai me purificar naquele momento, aleluia. Ele vai me purificar. Ninguém vai entrar no céu sujo, a Bíblia diz isso, porque lá nós seremos como os anjos do Senhor. Glória a Deus. Só louvaremos e entoaremos louvores. Então nós precisamos, irmão, crer, não no milagre, mas crer, irmão, na salvação de Deus. Esta maldição está sendo quebrada. Olha, 2 exemplos. Ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que tem a ver com os 7 mergulhos de Naamã? Essas 2 palavras: humilhar-se e ser obediente. Naamã era um homem muito orgulhoso, vencia todas as guerras, porém era leproso. E a Bíblia diz que ele teve que se humilhar para descer o Jordão. Quem está entendendo? Ele era chefe, né? Maioral de guerra. E a Bíblia diz que primeiro ele teve que sair da Síria e ir até Israel, até o profeta de Deus. Uma menina viu ele e falou: ó, se o senhor estivesse lá diante do profeta de Israel, isso que eu estou falando, não é em todo lugar não, nem todo mundo é de Deus, não confunda as coisas. A menina olhou para ele e disse: se você estivesse lá diante do profeta em Israel, ele te curaria da tua lepra. Naamã, todo orgulhoso, falou: eu, lá em Israel, foi lá, falou com o rei, aí foi para Israel. Chegando em Israel, quando Naamã passava, para você ter uma ideia, irmão, as pessoas se curvavam a ele. Era valoroso, homem de princípios mesmo, mas era orgulhoso. Ninguém sabia que ele tinha lepra, porque daqui para cima ele era normal, só o corpo. Então quando ele chegou diante do profeta, o profeta nem saiu para fora, ele já ficou doido. Não tem gente que quer que o pastor põe a mão, que o pastor passe a mão não sei aonde. Hã? Ó o profeta: oh, eu estou aqui, trouxe um monte de dinheiro, um monte de coisa. Chegou lá, todo capuz, a comitiva dele, na mão do pescoço. Cadê o profeta Eliseu? Eliseu falou: ó, Jaci, vai lá, fala para ele se banhar lá no Jordão. O Jordão parecia o Tietê. Ele falou: o quê? Meu Senhor mandou o senhor descer 7 vezes aí no Jordão, se lavar. Você já pensou falar que o homem está sujo? Quem está entendendo? Vai se lavar no Jordão. Ele falou: o quê? Eu vou embora. Esse profeta está pensando: com quem que ele está falando? A primeira coisa que ele teve que fazer é se humilhar. Aí o filho dele falou: pai, o senhor veio de lá aqui, para quê? Para quê? Se ele está falando que é só o senhor se banhar aí, mas e para mostrar a lepra, irmão? Quem está entendendo? Ele tinha que tirar a roupa para se banhar. E quando ele tirou, todos viram que ele era leproso. E é isso que Deus quer fazer de nós. Aleluia! Reconheça a sua lepra. Glória a Deus! E entenda que você precisa desse. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que quando ele tirou, aleluia, todo mundo olhou e falou: oh, ninguém sabia que ele era leproso. O bicho está todo podre. E aí todo mundo se curvava a ele. Mas Deus sabia. E Deus fez isso para quê? Para que ele entendesse que ele precisava de Deus. E aí o filho dele não deixou ele voltar, ele ia voltar. Mas naquele momento a Bíblia diz também que Naamã se humilhou. Foi uma humilhação para ele. Foi uma grande humilhação. Mas olha no teu irmão e diz: irmãos humilhados serão
Olha para o teu irmão e fala: e os exaltados serão abatidos. E calabaço e amandai. E a Bíblia diz então que Naamã chega naquele rio sujo, imundo. Você imagina ele só de cueca, não tinha cueca, né? Na época não era cueca, era aquele lençol amarrado, acho. Você já pensou o homem, herói de guerra, homem de guerra, chega de cuequinha, diante do Jordão, o rio, ele, mas não tem rio melhor lá? Falou, não, é aí que você vai se lavar. Sabe que Deus estava comparando ele? A imundície daquele rio. Sabe que Deus estava comparando ele? Esse rio está mais limpo do que você. E a Bíblia diz que ele vai, quando ele mergulha uma vez, nada, mergulha outra vez, nada. É 7 vezes. Mas na 7ª vez ele saiu purificado. Glória a Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele foi obediente. Aleluia. Por quê? Você acha que se ele não tivesse descido, ele tinha sarado a lepra? Não. O profeta nem saiu, a palavra era de Deus. Ele queria ser curado, tá certo? Então ele tinha que obedecer. Ah, você vai se lavar? Ah, não vou. Vai. É 7 vezes que tem que descer nesse rio. Aí ele desceu, certo? Ela falou assim: olha que eu sair daqui. Se não sair essa lepra, eu vou matar esse profeta. Quem daí? Mas Deus é quem mandou, irmão. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi obediente, mesmo contra o pensamento dele, mesmo contra aquilo que ele acreditava. Ele não acreditava em profeta. Ele precisava, irmão, da cura, mas ele precisava muito mais de Deus. Glória a Deus. Naquele momento que ele desceu, na 7ª vez, ele saiu e ele queria dar um presente para o profeta. Ele queria dar as coisas do profeta. Falou: não. Tudo é pela graça. Glória a Deus. Foi Deus que te curou. Sabe o que ele fez quando ele voltou para si? Ele falou: vou levar um pouco desta terra. Glória a Deus. Porque todas as vezes que eu for até o meu Senhor, que era o rei, que ele tinha que ir com o rei lá nos mamons, lá nos demônios lá, ele falou: eu vou nesta terra e vou me lembrar do Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, irmão, que Deus quer fazer conosco. Fazer você lembrar, aleluia, que você era um leproso. Glória a Deus. Mas que você vai ser purificado. Glória a Deus. Então Deus está falando: ó, eu mandei meu filho amado para quê, irmão? Se humilhar na forma humana. Humilhou-se a si mesmo, sendo ele obediente até a morte. Por que Jesus se humilhou? Se humilhou porque estava no céu, irmão. Glória a Deus. Se humilhou na forma humana. Sabe o que quer dizer? Que o ser humano, ele é o quê, irmão? Lamentável. Olha o que eu vou falar, é lamentável. A sua carne não habita nada de bom. Então foi humilhação. Amém? E quando Jesus, aleluia, se humilhou, ele obedeceu a Deus. E assim Naamã também. Contrariado, não querendo, o rio é sujo, eu não vou. Todo mundo tem que ver a sua lepra. Olha para o irmão, todo mundo vai ver a tua lepra. Mas também vão ver você sair purificado. Fica na presença de Cristo. Porque Ele vai purificar a tua vida. Ele vai purificar a tua brecha. Ele vai fazer a obra. Ele chamou você pelo nome. Deus tem um reino preparado para você. Deus não quer que você se humilhe ao homem, mas a sua palavra. Reconheça o seu caminho. Reconheça a Deus na tua vida e viva o melhor de Deus na terra e no céu, para a glória de Deus. Quem entendeu, bate palma para Jesus. Aleluia! O Espírito